Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o Jurisprudência em Teses do STJ, edição número 202, mais uma edição, a edição de número 4, sobre o tema bem de família. E olha, essa edição está bem interessante, tá? Muito caso concreto legal aqui para a gente poder entender essas teses. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou YouTube. Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades e de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que também pode, porventura, ter interesse nesse conteúdo. Não deixa também, gente, de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, e acima de tudo, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br para aproveitar a super oferta de Black November. Gente, o plano semestral está por R$ 217 e por apenas R$ 237, ou seja, só R$ 20 a mais, você garante um ano de acesso ao Clube da Lei, com todos os materiais, planos de leitura, informativos, tudo o que você precisa para um estudo super atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Se parcelar no cartão, sai baratinho, baratinho, 20 e poucos reais por mês, então com certeza vai te ajudar demais. Não deixa de fazer parte, eu estou te aguardando. E vamos lá, sem mais delongas, para a tese 1. Tese 1. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser afastada em cobrança de dívida fundada em contribuições criadas por associações de moradores, por se tratar de obrigação de direito pessoal não equiparada a despesas condominiais. E aí, gente, o que é esse negócio de associação de moradores, hein? Gente, isso aqui é muito comum nos loteamentos fechados. Claro que assim, qualquer bairro, qualquer circunstância, é possível que exista uma associação de moradores e que aqueles associados contribuam ali com taxas para a manutenção ou para, enfim, algum serviço que seja prestado. Mas nos loteamentos fechados, isso é muito comum. E assim, quando você entra em um loteamento fechado, você nem consegue distinguir se aquilo é um condomínio, um loteamento. Eu, inclusive, morei muito tempo em loteamento fechado e muitas vezes as pessoas falavam, o nosso condomínio. Por quê? Porque perante o leigo, aquilo ali você nem sequer consegue distinguir. Mas o regime jurídico é muito diferente, tem peculiaridades. Então, primeiro lugar, o condomínio ele vai ser regido, sobretudo, pela Lei 5491 de 64 e o loteamento fechado pela Lei 6766 de 79, que é a Lei do Parcelamento do Solo, e ele tem uma previsão específica agora lá no parágrafo 8º do artigo 2º, que foi incluída pela Lei 13.465 de 2017. Vamos entender aqui qual é a peculiaridade. No condomínio, o nome já diz, né? Condomínio. As pessoas, elas são proprietárias exclusivas das unidades imobiliárias e são proprietárias comuns da área comum. Então, a portaria, o hall, a área de lazer, tudo isso daí é propriedade comum de todos os condôminos. Então, por haver uma propriedade comum dessas áreas, todos são obrigados a ratear aquilo que for necessário para a manutenção. E é por isso que a natureza dessa despesa condominial é a natureza propter rem. É uma natureza que decorre da própria coisa. Agora vamos pensar aqui como é que funciona uma associação de moradores em loteamento fechado. Aí você pensa, por exemplo, um Alphaville, muita cidade tem Alphaville. Então assim você já consegue imaginar ali como é que funciona. Normalmente são residenciais com lotes e há um acesso controlado. Dentro desse acesso controlado existe também uma área comum, muitas vezes com áreas de lazer grandes, legais. Enfim, qual é a diferença aqui? Normalmente, quando você vai lá no Alphaville para comprar um lote, você compra, você assina um contrato de compra e venda
E você assina também um termo de associação. Então, você vai se associar àquela associação de moradores que vai ser criada. E aí, essa associação de moradores, via de regra, recebe como doação a área comum desse loteamento. Então, o proprietário, né, aquela pessoa que está adquirindo, ela está adquirindo única e exclusivamente a propriedade do seu lote. E a área comum, a portaria, o clube, né, vamos dizer, por exemplo, que tem um clube com área de lazer, isso daí é propriedade de quem? Isso daí é propriedade da associação. E os moradores são associados. Então, olha só a diferença. Eu, Bruno, moro no residencial X. Eu sou proprietário, coproprietário da área comum desse residencial? Eu não sou. Eu sou associado. E a associação é que é proprietária. Então, eu tenho um dever de pagar uma taxa para a manutenção dessa propriedade da associação. Mas eu não sou proprietário. Da onde decorre esse meu dever? De uma associação. Então, se trata aqui de uma dívida fundada em uma característica pessoal. Tem natureza pessoal, portanto, decorre de um vínculo associativo e não de uma propriedade. Percebe a diferença, gente? A diferença aqui é uma pequena peculiaridade. E aí, na prática, qual é o efeito disso? O efeito disso é que hoje, pelo regimento jurídico que existe no Brasil ainda, em uma execução por dívida condominial, o meu imóvel pode ser penhorado. Por quê? Porque se trata de uma exceção que está prevista lá no artigo 3º, inciso 4 da Lei 8.009 de 90. É possível a penhora, né, para cobrança de impostos, predial, territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, a dívida condominial entra aqui. Já se eu estiver devendo a taxa associativa decorrente do meu imóvel em um loteamento fechado, eu não posso ter esse imóvel penhorado. Por quê? Porque essa dívida não decorre da propriedade do bem, decorre do meu vínculo com a associação de moradores, tem natureza pessoal e não natureza próprio terreno. Interessante, né, gente? Veja só que interessante. Trouxe no material escrito algumas peculiaridades sobre essa questão das taxas associativas decorrentes da associação de moradores. E aí eu recomendo fortemente que você vá até o material escrito e se aprofunde no tema, porque é um tema muito interessante, é um tema que cai em prova e é um tema muito legal. Mas vejam só como tudo fica bem mais simples quando a gente entende como é que funciona o regime jurídico decorrente dessas taxas que são devidas para associações de moradores em contraponto ao regime jurídico do condomínio. Então, tudo faz muito mais sentido, né? Vamos lá. Tese 2. A obrigação do coproprietário de pagar aluguéis por uso exclusivo do imóvel comum, que utiliza como moradia, tem como fundamento no direito real e possui natureza de obrigação próprio terreno, de modo a afastar a impenhorabilidade do bem de família. Meus amigos, foi muito bom eu ter explicado essa tese de uma forma bem detalhada, porque daqui para frente algumas teses vão recair simplesmente nesse ponto, natureza próprio terreno da dívida. Sempre que a dívida tiver natureza próprio terreno, ou seja, for devida em virtude da propriedade da coisa, você vai poder penhorar esse bem. E aqui a tese 2 vai tratar exatamente disso. Então veja só. Caso concreto. A Carlene é coproprietária de um imóvel junto com seu irmão Marx, mas ela exerce a posse exclusiva sobre o bem. E ela reside nesse bem com as filhas Yasmin e Karine. Como ela exerce a posse exclusiva e o bem é dela e do Max, então, em tese, ela tem que pagar aluguel ao Max, na proporção de 50%, né, daquilo que seria devido pelo imóvel integral, já que o imóvel é metade de um, metade do outro.
Aí imagina que ela não está pagando esse aluguel. E aí o Max propõe uma ação de cobrança. Qual o fundamento jurídico desse aluguel? Artigo 1315 do Código Civil. E aí o Max propôs uma ação de cobrança e nela ele pediu a penhora da metade do bem pertencente a Carlene. E aí essa penhora é possível, apesar de ser bem de família de Carlene? É possível. Por quê? Da onde decorre o dever de Carlene de pagar aluguel a Max? Decorre da propriedade do bem, é uma obrigação próprio terreno. Logo, vai ser possível a penhora do bem para que a dívida dela com Max seja satisfeita. Excelente? Veja, gente, aquilo que a gente aprendeu. Quando a dívida tiver origem pessoal, não vai ser possível a penhora. E quando a dívida tiver uma natureza real, em virtude da propriedade do bem, ou seja, aqui uma obrigação de natureza próprio terreno, vai ser possível a penhora do bem, apesar de ser um bem de família. Tese 3. A proteção conferida ao bem de família não implica a inalienabilidade do imóvel, de forma que é possível sua disposição pelo proprietário no âmbito da propriedade fiduciária. Então, gente, vamos lá para o caso concreto. O Arthur é proprietário de um único imóvel onde ele reside com a sua família. Mas o Arthur tinha o interesse de virar empreendedor. E aí o que ele fez? Ele foi até o banco, pediu um empréstimo e deu a propriedade, a casa onde ele mora com a sua família, como garantia em uma alienação fiduciária, ou seja, esse imóvel passou a ser propriedade fiduciária do banco. E aí o empreendimento do Arthur, infelizmente, não deu muito certo e ele atrasou o pagamento do empréstimo. E aí o banco pediu a consolidação dessa propriedade em seu nome. É possível? Gente, é possível. Por quê? Porque o simples fato do bem de família legal ser impenhorável não torna inalienável. Então, o Arthur poderia perfeitamente ter vendido a casa dele e com o dinheiro ter empreendido, ter alugado outra casa. Enfim, ele poderia ter feito isso, não poderia? Da mesma forma, ele também poderia ter dado o seu imóvel em garantia de um empréstimo. E aí, depois, é contraditório que ele venha dizer que esse imóvel é inalienável por ser bem de família, porque ele deu o imóvel em garantia. Então, gente, é perfeitamente possível e não se pode aqui trazer nenhum tipo de impenhorabilidade, alegar nenhum tipo de impenhorabilidade desse bem de família. Gente, as teses 4, 5, 6 e 7 serão analisadas em conjunto. Tese 4. O bem de família alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução promovida por terceiro contra o devedor fiduciante, pois o imóvel pertence ao credor fiduciário. Tese 5. É possível a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária de bem de família, pois possuem expressão econômica. Tese 6. Os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária de imóvel dado em garantia são impenhoráveis, quando afetados a aquisição do bem de família e se tratar do único imóvel utilizado por ele ou por sua família para moradia. Tese 7. A penhora de direitos do devedor fiduciante decorrente do contrato de alienação fiduciária sobre o bem de família prescinde da anuência do credor fiduciário. Então vamos lá, gente. 4 teses que lidas assim rapidamente parecem densas, complicadas, mas na prática não são não. Então vamos aqui para um caso concreto para a gente poder entender. O Pedro adquiriu a casa onde vive com a sua família através de um empréstimo junto ao Banco X, estando o referido imóvel alienado fiduciariamente. Ocorre que o Pedro possui uma dívida com José, decorrente de cheques que ele emitiu sem provisão de fundos. O José, por sua vez, propôs uma ação requerendo a cobrança da dívida, bem como a penhora do referido imóvel. A penhora do imóvel é possível? Gente, nesse caso concreto aqui não é possível, mas vamos lá. Em primeiro lugar, vamos aqui pensar abstratamente. Um indivíduo
ele tem um imóvel alienado fiduciariamente ao banco e ele paga ali um financiamento imobiliário. É possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente? Aí, gente, não é possível. Tese 4. O bem de família alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução promovida por terceiro contra o devedor fiduciante, pois o imóvel pertence ao credor fiduciário. Ou seja, o imóvel não pertence ao Pedro, ao indivíduo Pedro. Pertence ao banco, à instituição financeira. Então, o imóvel não pode ser penhorado. É isso que a tese 4 diz. Mas o que a tese 5 fala? Ela diz, olha, só que a gente tem que entender que existe um contrato e que esse contrato ele tem expressão econômica. Então, não é possível penhorar o imóvel, mas é possível fazer a penhora dos direitos decorrentes do contrato. Então, tese 5. É possível a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária de bem de família, pois possuem expressão econômica. Ou seja, chegamos já a duas conclusões. Primeira conclusão, você não pode penhorar o imóvel alienado fiduciariamente. Por quê? Porque o imóvel não pertence ao devedor fiduciante, se ao credor fiduciário, ou seja, pertence ao banco. Mas, por outro lado, em tese, é possível penhorar os direitos decorrentes do contrato. Então, existe uma expressão econômica ali nesse contrato de alienação fiduciária, então esses direitos, em tese, é possível penhorar. Só que aí você pergunta, Bruno, mas e se esse bem é o único bem do devedor e ele reside junto com a sua família? Vai ser possível a penhora? Aí eu vou lhe dizer não. Por quê? Porque tanto existe a impenhorabilidade do bem de família quitado, quanto daquele bem de família que ainda está em processo de aquisição. Então, é isso que a tese 6 vai dizer. Os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária de imóvel dado em garantia são impenhoráveis, quando afetados a aquisição do bem de família e se tratar de único imóvel utilizado por ele ou por sua família para moradia. Ou seja, ainda que em tese seja possível a penhora do direito decorrente do contrato, caso se trate ali de fato de um bem de família em processo de aquisição, não é possível a penhora. E por último, gente, a tese 7 vai dizer o quê? Que a penhora dos direitos do devedor fiduciante decorrente do contrato de alienação sobre bem de família dispensa a anuência do credor fiduciário. Então aqui diz prescinde, prescinde é sinônimo de dispensa. Então, vamos supor que em um caso concreto específico seja possível a penhora. Vamos mudar aqui o exemplo, porque nesse exemplo que eu dei, o Pedro adquiriu a casa através de um empréstimo para morar com sua família. Era o único imóvel de Pedro, então, de fato, aqui existia uma impenhorabilidade, inclusive dos direitos decorrentes desse contrato, de acordo com a tese 6 que nós já lemos. Mas vamos criar aqui agora um caso concreto ligeiramente diferente. O Pedro adquiriu um lote através de um contrato de alienação fiduciária. E aí ele está pagando ainda, né, a prestação desse lote, e esse lote está alienado fiduciariamente ao banco. E aí depois o Pedro foi lá e contratou uma construtora através de um contrato de empreitada global para construir uma casa nesse lote. Só que aí o que acontece? Pedro ficou devendo à construtora. A construtora vai propor uma ação pedindo pagamento desses valores que ficaram sendo devidos, que não foram pagos, e a penhora do bem imóvel. E aí, como é que fica essa situação? Temos aqui uma exceção à impenhorabilidade? Temos. Por quê? Porque esse contrato de empreitada global tinha por objetivo a construção da casa. Então, nesse caso, você pode sim penhorar a casa. Só que o imóvel não é propriedade de Pedro, é propriedade do banco. É possível penhorar o imóvel nesse caso concreto? Não. Tese 4. Não é possível penhorar o imóvel, mas é possível penhorar os direitos decorrentes do contrato. Então, tese 5, show. Nesse caso aqui, é possível penhorar os direitos decorrentes do contrato. A tese 6 aqui se aplica? Não,
porque aqui nós estamos diante de uma exceção. Nesse caso aqui, o bem de família é penhorável. Por quê? Porque a dívida decorre de um contrato que tinha por objetivo a construção do imóvel. E aí vamos para a tese 7. É necessário que exista uma anuência do credor fiduciário, isso é, do banco, para que haja a penhora desse direito decorrente do contrato de alienação fiduciária? Não é necessário. Tese 7 diz exatamente isso. Então, nesse caso aqui, a construtora vai sim poder pedir a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária e não vai precisar de anuência nenhuma do banco proprietário do imóvel. E aí, muito complicado, tranquilo, deu para entender? Realmente aqui bem peculiar, não é? A compreensão dessa situação aqui. Me conta aí no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, aqui mesmo pelo Spotify, pelo YouTube, enfim, por onde você tiver acesso a mim, me conta aí o que você achou, se deu para entender essa distinção, se deu para entender essas teses, que realmente eu considero teses um pouco complexas, mas entendendo aqui, entendendo o motivo por trás dessas teses, eu acho que a coisa fica mais clara, né? Então vamos lá em frente. Tese 8. É possível penhorar bem de família para saldar débito originário de contrato de empreitada global que viabilizou a construção do imóvel. Então, olha só que interessante. Eu já expliquei essa tese, né? Mas vamos lá de novo, aqui para o exemplo que eu trouxe no informativo. Miguel adquiriu um lote no residencial Quintas do Igarapé e contratou a construtora Família Feliz para a construção do imóvel. Na ocasião, foi realizado um contrato de empreitada global. Isso significa, gente, que a construtora ela vai ser encarregada de todas as etapas da obra, desde projeto, documentação, obra propriamente dita, até entregar, como a gente diz, na chave. Vai entregar a casa pronta, completa e acabada ao Miguel. Só que no final da obra, o Miguel ficou devendo 300 mil à construtora. E a construtora, naturalmente, propôs uma ação de cobrança e pediu a penhora do imóvel. O Miguel, por sua vez, se defendeu, contestou a ação, dizendo que o imóvel era bem de família. Então ele disse, olha, eu resido nesse imóvel com minha família, meu único bem imóvel, então realmente ele é impenhorável. E a construtora, por sua vez, disse nada disso, Miguel, porque existe aqui uma exceção, porque esse crédito aqui ele é decorrente do financiamento destinado à construção do imóvel. Então, vai entrar lá no artigo 3º, inciso 2, que é uma exceção à impenhorabilidade. E aí, quem é que tem razão? Quem tem razão aqui é a construtora, né? Então, nesse caso, de fato, é possível penhorar o imóvel para saldar essa dívida que é decorrente do contrato de empreitada global para a construção do referido imóvel. Tese 9. A dívida contraída em razão da compra de material destinado à construção de bem de família, por si só, não afasta a impenhorabilidade do imóvel, pois as exceções estão limitadas à hipótese do inciso 2 do artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Vamos para um caso concreto aqui que a gente vai entender. O Carlos iniciou a construção de uma casa com o objetivo de ali estabelecer moradia junto com a sua família. E aí, durante essa obra, que imaginei que essa obra durou vários e vários e vários meses, até mais de ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, imagina que bem pertinho da casa onde estava sendo construído tinha um depósito de construção, o depósito da Val. E aí, toda vida que faltava alguma coisa na obra, o Carlos ia lá, pegava, por exemplo, um saco de cimento, pegava massa, pegava tudo que ele precisava e assinava numa cadernetinha, dizendo que no começo do próximo mês, melhor dizendo, ele pagaria a dívida. E aí, todo começo de mês, ele ia lá e pagava, mas sempre ficava uma dívida. E mês a mês, essa dívida foi aumentando, foi aumentando. E aí, quando se viu, ao final da obra, existia ali ainda uma dívida de 30 mil reais. E aí, depois da obra pronta, o Carlos também não quis mais saber de pagar a Val. E aí, o que a Val fez? Propôs uma ação de cobrança e pediu a penhora do imóvel.
E aí o Carlos disse: não, não é possível você penhorar meu imóvel porque se trata de bem de família. Eu moro no imóvel com toda a minha família, é meu único imóvel, então você não poderá penhorar. E a Val disse: não, mas aqui trata da exceção do artigo 3º, inciso 2, porque se trata aqui, segundo alega, de débito decorrente do financiamento da obra. E o que o STJ disse? Disse que não. Gente, vocês lembram que nas edições anteriores a gente bateu muito na tecla de que as exceções à impenhorabilidade elas precisam ser interpretadas sempre restritivamente? Então, aqui é mais um exemplo. Aqui, essa exceção à impenhorabilidade se trata daquele contrato decorrente da construção do imóvel e não da compra de materiais de construção. São duas coisas diferentes. Uma coisa é, por exemplo, aquele caso que eu trouxe na tese anterior, do indivíduo que contrata uma construtora, um contrato de empreitada global, para construir um imóvel. Outra coisa bem diferente é aquele indivíduo que simplesmente comprou materiais de construção no depósito perto de casa, por exemplo, e utilizou esses materiais na obra. Essa dívida aí, gente, ela não se insere nessa hipótese aqui de exceção à impenhorabilidade do bem de família. Então, nesse caso aqui, não vai ser possível a penhora do imóvel. Gente, por último, tese 10, a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista para o crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel se estende ao novo imóvel adquirido com os recursos oriundos da venda do bem primitivo penhorável. Esse caso aqui é interessante. Caso concreto. Miguel adquiriu um lote no residencial Quintas do Igarapé e contratou a construtora Família Feliz para a construção do imóvel. Na ocasião foi celebrado um contrato de empreitada global, então, gente, tudo igualzinho àquele primeiro caso concreto. E no final aqui o Miguel ficou devendo 300 mil reais à construtora. Só que aí nesse caso o Miguel foi espertinho. E o que ele fez? Ele sabia que estava devendo à construtora. Ele sabia que se a construtora propusesse uma ação, ela conseguiria penhorar o imóvel. Então, o que o Miguel fez? Ele se adiantou. Ele rapidamente foi lá e vendeu esse imóvel e com o dinheiro ele comprou um outro imóvel em outro residencial, no residencial Jardins do Igarapé, residencial vizinho ao Quintas do Igarapé. E aí a construtora propôs a ação e disse: olha, eu quero a penhora desse segundo imóvel, o imóvel que está situado no residencial Jardins do Igarapé. E naturalmente o Miguel disse não, porque o imóvel que você poderia penhorar era o primeiro. Foi no primeiro imóvel que você construiu, esse segundo imóvel aqui não tem nada a ver. E aí, naturalmente, gente, o que existiu aqui? Aqui existiu uma fraude contra credores. Então, é possível a penhora desse segundo imóvel? Claro que é possível. É possível porque senão você estaria simplesmente dando aqui uma brecha para que o Miguel utilizasse uma fraude contra o credor. Ele simplesmente vendeu um imóvel e comprou o outro. O outro imóvel vai continuar podendo ser penhorado em virtude dessa dívida. Então, Miguel tentou ser espertinho, mas não adiantou de nada. Se deu mal, Miguel, lamento, a casa vai ser penhorada. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar, enviar para aquele amiguinho que pode ser que também esteja interessado nesse conteúdo. E, gente, não deixa de aproveitar o nosso desconto de Black November. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Com certeza você vai gostar. Com certeza você vai ver que essa oferta está muito especial para poder você vir fazer parte do nosso clube. Aguardo vocês no nosso próximo podcast. Até lá!